O tema do vídeo de hoje é: o mundo espiritual, ele existe mesmo? O sobrenatural existe ou é só coisa da nossa cabeça? Fica comigo aí, eu tenho certeza que tu vai ser edificado nesse vídeo. Fala família, muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou André Castanheira. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente contigo hoje. Então fica até o final, por favor, porque vai ser muito bom para a tua vida entender o que nós vamos debater hoje aqui. E tu vai ter muito mais argumento para falar sobre o sobrenatural. Então se você não é inscrito, eu te convido, te inscreve aqui, por favor. Não deixa para fazer isso depois. A galera tem costume de assistir os vídeos e não clicar no gostei, não se inscrever. Não faça isso, fique aqui comigo até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com a tua vida. Vamos lá então? Então, sem mais delongas, eu quero te agradecer pelo teu tempo, mas eu quero entrar no assunto sobrenatural. Isso existe mesmo? Será que o sobrenatural é algo palpável, é algo natural? Você já teve experiência sobrenatural? Já teve alguma fase na tua vida que tu viveu um evento que tu falou assim: eu não consigo ficar sem afirmar que isso daqui é sobrenatural. Eu não consigo viver agora sem ter a certeza de que isso daqui é inexplicável. Sabe aquele fato sobrenatural que a gente não consegue explicar muitas das vezes? Pois é, você já viveu isso? Se você já viveu, deixa aí nos comentários. Mas pega a tua querida Bíblia, pega ela porque ela é o nosso norte para tudo que a gente vai falar aqui. Ela é que vai nos basear. E eu não quero te falar um achismo, eu quero te falar aquilo que está na Bíblia. Então eu quero te mostrar um assunto aqui na nossa Bíblia que ilustra muito bem o sobrenatural. É uma das passagens que eu mais gosto de lembrar e ensinar as pessoas sobre o sobrenatural, porque é muito palpável o que a Bíblia nos ensina aqui. Então eu quero ler contigo aí no livro de Mateus. Abre a tua Bíblia aí para a gente entender uma história no livro de Mateus. Mateus capítulo 8, verso 23. Mateus capítulo 8, verso 23 vai nos ensinar algo muito precioso. Então a gente começa a entender aqui o sobrenatural, ou aquilo que não é natural. O nome já está dizendo, existe uma atmosfera chamada natural. O que é o sobrenatural? É o que está sobre essa atmosfera natural. Então, muito simples a gente entender dessa forma. O sobrenatural, ele é algo que não se explica nesse estágio aqui. Você precisa acessar uma nova atmosfera, uma nova maneira de pensar, um novo nível espiritual, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, as natural qualquer um consegue discernir. Só que eu quero te levar agora para esse sobrenatural, tá bom? Para você entender o que está por trás de tudo isso que nós chamamos de natural. Vamos lá? Então abre tua Bíblia aí comigo, eu quero ler contigo o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 8, verso 23. Diz o seguinte na minha Bíblia: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiam. Eis que se levantou do mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Então, vamos entender um pouquinho o que a gente está falando aqui. A Bíblia vai relatar aqui que Jesus ele estava no monte ensinando, onde foi uma das maiores pregações de Jesus, o Sermão do Monte. E após descer então o Sermão do Monte, Jesus entra numa cidade. E olha que dia que Jesus teve ali. O dia de Jesus foi maravilhoso, por quê? Porque Jesus teve sinais, maravilhas, as pessoas vinham trazer doentes até Jesus e eles eram curados. Pessoas estavam endemoniadas, eram levadas até Jesus e os demônios eram expulsos das pessoas. Então foi um dia fantástico. Os discípulos, ou um dos discípulos que estava com Jesus, estava com um problema pessoal na própria família, na casa dele, e Jesus entra na história dele, vai lá e cura a sogra de Pedro. Então, olha que dia maravilhoso foi esse. Uma pregação maravilhosa, sinais, maravilhas, demônios eram expulsos, eu consegui ajudar um amigo pessoal, um discípulo, a multidão cercava e queria ouvir mais. Então imagine esse dia que Jesus teve. Foi um dia onde a moral com o povo estava elevadíssima. Um dia onde nada estava dando errado, tudo estava dando certo. Porém, Jesus fala o seguinte: vamos entrar no barco, vamos até a outra margem. Bem provável que Jesus estava cansado daquele dia. Bem provável que a galera estava sufocando ele, querendo extrair de Jesus algo. E é muito natural isso, né? Quem não gostaria de ter esse momento com Jesus?
Eu também gostaria, com certeza. Mas imagina Jesus que estava limitado a essa carne, e essa carne cansa, essa carne tem necessidades. Então Jesus falou: vamos entrar no barco, vamos até a outra margem. E a Bíblia diz aqui que eles entraram no barco com seus discípulos e foram. E de repente surge uma tempestade. Só que o que eu fico pensando, e eu quero que você pense comigo a mesma coisa. Quem estava no barco com Jesus? Os discípulos. Só que para e pensa comigo. Pedro. Pedro era pescador experiente. Pedro não era a primeira vez que ele navegava naquelas águas. Ele já tinha navegado muitas vezes ali. Só que aí, será mesmo que Pedro, um cara experiente, um cara que conseguia discernir o tempo, ele olhava para cima e falava: o tempo tá assim, provavelmente vai chover hoje. Ó, o tempo tá bom, hoje não vai chover, hoje vai estar dia bom. Ó, hoje o tempo tá assim, o mar vai estar agitado. Será mesmo que esse cara experiente, ele entrou de uma maneira inexperiente no barco? Será que ele viu, ó, pode vir uma tempestade, mas mesmo assim ele não avisou Jesus? Eu não consigo acreditar nisso pelo temperamento de Pedro. Pedro não ia deixar Jesus ir num barco onde uma possível tempestade poderia naufragar e até matar os discípulos, ele e o próprio Jesus, a quem ele tanto amava e a quem ele seguia. Só que a Bíblia diz que de repente surgiu isso. Com a minha e com a sua vida é a mesma coisa. Nosso ministério às vezes está bem, a nossa família está bem, às vezes tem sinais e maravilhas, mas quando tudo está bem, às vezes de repente levanta-se uma tempestade. De repente vem algo para naufragar o nosso chamado, naufragar a nossa esperança, para tentar matar os nossos sonhos. E assim foi com os discípulos também. E aqui o que diz? Quem estava junto? Jesus. O próprio Jesus estava junto. Então, se Jesus está no barco, gente, pode ficar tranquilo. Se Jesus está no barco, fica tranquilo, porque as coisas vão dar certo. Só que a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. E os discípulos foram acordar dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então, para um discípulo acordar Jesus no meio da tempestade, eles provavelmente já tentaram tirar água de dentro do barco, eles tentaram fazer tudo aquilo que era técnico, eles tentaram colocar coisas para fora, quem sabe eles estavam colocando aquela água para fora, lutando contra aquilo e não conseguiam vencer. Na nossa tempestade, às vezes a gente não consegue vencer também. Às vezes a água entra dentro do nosso barco e tenta naufragar. E aí a gente precisa pedir socorro para Jesus. Só que aqui é diferente. Aqui Jesus não está querendo somente dar o escape. Aqui nesse versículo, Jesus está ensinando como que eu e você vamos batalhar no momento que a tempestade encontrar o nosso barco à beira do mar. Então eu quero te mostrar um pouquinho isso. Eles falavam: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Verso 26. Então Jesus perguntou: Por que vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se a chave, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então para comigo e presta atenção, porque essa é a chave para você agora, para a tua vida agora. Muitas vezes, quando a tempestade chega na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa vida, eu e você tentamos lutar com aquilo que nós enxergamos. Os discípulos, quando a tempestade se levantou de repente e tentou naufragar eles, tentou fazer com que a água entrasse no barco e realmente eles fossem causar um acidente em alto mar, fossem tragados. O que acontece ali, família? Muito provável que os discípulos estavam lutando com aquilo que eles enxergavam, com a água. Então estavam tentando jogar água para fora do barco. Só que qual é a chave? Eu e você, muitas das vezes, lutamos com a água, com aquilo que nós estamos vendo. Nós lutamos, às vezes, com a água que entra no nosso casamento. Nós lutamos, muitas vezes, com a água que entra e tenta naufragar o nosso chamado. Com a água que entra e tenta naufragar a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa fé. Esse é o problema. Nós lutamos com o chefe, nós lutamos com a esposa, nós lutamos com a família, com amigos, quando na verdade isso só é a consequência. Isso não é a causa. O que Jesus está dizendo aqui? Quando vocês forem lutar, lembrem-se que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o natural, mas é contra aquilo que está sobre o natural.
A luta de vocês é contra principados e potestades, aonde? Regiões celestiais. É o sobrenatural. O que Jesus fez? Quando Jesus olha a água entrando, olha aquele reboliço, ele não vai na consequência, ele vai na causa. Jesus não fala primeiro com a água, ele fala: vento, eu te repreendo. Ele repreende o que é invisível ao redor, que está trazendo e causando aquilo. Jesus não vai na consequência, ele vai na causa. Ele repreende os ventos. E aqui é a primeira chave. Repreenda o que é sobrenatural. Repreenda o que é invisível. A nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa luta é contra Lúcifer e aqueles a qual ele influenciou nos céus e caíram e foram destituídos do estado original de anjos dele. E agora, como anjos caídos, são demônios que tentam contra mim e contra a sua vida, diariamente. Então a nossa luta hoje é contra esses principados e potestades que caíram. Então é por isso que quando eu vou lutar uma batalha espiritual, eu não olho para o natural e luto com o natural. Primeiro eu olho para meu casamento, para minha igreja, para minha casa, para minha família, e eu repreendo o espírito que está por trás atuando. Eu olho para Satanás e digo: Satanás, eu repreendo toda a tua estratégia contra a minha casa, minha família, meu trabalho, minha área financeira, área emocional. Eu repreendo a tua influência. Eu trago à luz agora, eu denuncio a tua estratégia, eu denuncio aquilo que eu não estou vendo. Então eu repreendo o sobrenatural, eu repreendo o invisível que está por trás. E aí a Bíblia está dizendo que depois que ele repreendeu o vento, ele só estabilizou o cenário atual. Ele só deixou o mar se acalmar e então houve paz no mar. Então essa é a chave para quem gosta de batalha espiritual e para quem não gosta também, porque você vive, querendo ou não, uma batalha espiritual diariamente. Então, lembra disso. Primeira chave, repreenda o invisível, repreenda o vento. Depois só estabilize o cenário. No mundo espiritual eu vou ganhar essa batalha. Eu vou ir na causa, o que está causando toda a tragédia no cenário atual. E depois que isso daqui, o sobrenatural, está estabelecido, então eu só estabilizo. Eu falo: eu já venci no espiritual, então agora seja estabilizado a minha vida financeira em nome de Jesus. Eu declaro que agora existe paz na minha casa. Eu declaro que agora o meu casamento é um casamento abençoado. Eu declaro que agora o meu ministério vai fluir de uma maneira como nunca fluiu antes. Assim que se luta no mundo espiritual. Mateus capítulo 8, a partir do verso 23, está te ensinando e me ensinando como lutar com aquilo que a gente não enxerga, para que naquilo que a gente enxerga, que é o natural, nós consigamos vencer e passar para um novo nível. Um nível de vitória e um nível de conquistas. Não somente naquilo que nós enxergamos, mas também e principalmente nas regiões celestiais. Então, que Deus te abençoe. Obrigado por você ter ficado esse momento comigo. Eu espero que você tenha aprendido hoje o que é o mundo invisível, o que ele faz, qual é a causa e como lutar com esse mundo. Eu espero que Deus tenha falado poderosamente. E se você ainda não apertou no joinha, não seguiu, não se inscreveu, perdão, se inscreve agora e eu tenho certeza que nós vamos chegar muito longe e levar essa mensagem do Evangelho para muitas mais pessoas conseguirem entender isso e a partir de agora não dar soco no vento, mas saber quem é o inimigo e como batalhar contra ele. Tudo está dando errado, não sabe como orar? Duas saídas. Chama o nome de Jesus e o sangue de Jesus. Há poder no nome e no sangue de Jesus para te dar vitória através da cruz de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.